Eu vou ter que falar mesmo desse GP da Rússia. Foi tão ruim. É mesmo, de verdade. Falar da vitória do Bottas, que mais? Falar do Hamilton e falar da transmissão no Brasil. Tá bom, vamos nessa, né? Não tem o que fazer. Meus amigos da Fórmula 1, eu sou o Francisco Freire e hoje vamos falar sobre esse sonolento GP da Rússia. Mas vamos falar sobre o comportamento dos pilotos da Mercedes e sobre a transmissão da Fórmula 1 no Brasil a partir de 2021. Mas antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, dê aquela curtida, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos sigam no Twitter, nos sigam no Instagram. Ah, e ative o sininho aqui embaixo também, hein? Roda a vinheta! Como previsto aqui no canal Fox 1, essa corrida da Rússia foi extremamente chata e sonolenta. Confesso que tirei um cochilo entre a 40ª e a 43ª volta. Tudo que tinha que acontecer nessa corrida aconteceu nas primeiras voltas. E resumindo essa corrida foi largada, tentativa do Bottas de ultrapassar o Hamilton, carro saindo da pista, Stroll e Sainz batendo, safety car, relargada, punição ao Hamilton, pit stop do inglês e por aí foi a mesmice de sempre. Alguns irão me questionar que houve muitas disputas nas posições intermediárias. Realmente houve. Tiveram algumas boas, como a do Albon, Norris e Russell. Mas só que eu pergunto de volta. Isso fez alguma diferença de emoção para a corrida e para o campeonato? Não. A resposta, na minha opinião, é não. No meio do que foi tão ruim nessa corrida, eu vou tentar explicar ou mesmo contar a história dessa corrida pelo prisma do comportamento dos pilotos. Começando por Lewis Hamilton. O inglês de fato já é o maior piloto de todos os tempos. Tem experiência, porém, às vezes aparece nele resquícios de um jovem Hamilton, que por vezes está parecendo um menino mimado, com algumas atitudes que ele tinha no começo da carreira da Fórmula 1. O inglês é enorme e já falei isso várias vezes aqui no canal. Ele está usando a sua influência para causas que eu acho muito válidas e ele está chamando muita atenção para isso. Só que, apesar de toda essa validez dessas causas, ele também está exagerando um pouco em alguns aspectos. A Mercedes está o apoiando incondicionalmente. Querendo ou não, ele é a grande estrela da companhia e da Fórmula 1 atual. Mas, por estar assim, eu acho que ele está sendo super protegido e acredito que ele está fugindo um pouco da realidade dos pilotos e até mesmo de um piloto como ele, extraordinário, que precisa seguir as mesmas regras de todos os outros pilotos. Afinal de contas, falando das causas do Hamilton, alguém já se questionou por que a assessora pessoal do Hamilton, uma quase babá dele, que fica do lado dele, correndo atrás dele nas corridas, pegando capacete, entregando luva, entregando papel, buscando papel, vendo tudo com ele, por que ela é uma loura e branca? Alguém devia questionar algumas coisas com Hamilton. Ele está certo em relação ao racismo. Eu acho que ele não está certo em bater no mesmo martelo do Black Lives Matter. Afinal de contas, está sendo uma movimentação, na verdade, em que tem muita política envolvida e até muitos exageros violentos nos Estados Unidos. Era bom o inglês pensar um pouco sobre isso. Hamilton recebeu 2 punições por fazer o procedimento de treino de largada em posições que não devem acontecer. Nos boxes, na saída dos boxes, tem um lugar delimitado para esse tipo de procedimento. E ele não respeitou esse procedimento. Então, ele acha que com ele seria diferente? Porque ele é o Hamilton? Foi um erro tão infantil e tão bobo que às vezes eu acho que poderia ter sido proposital. Eu não consigo entender e não acho possível que Hamilton e Mercedes tenham errado dessa forma como erraram em Monza.
O comportamento ruim de Hamilton nessa corrida veio com reclamações, choradeira à toa, ele ficou com raiva da equipe, reclamou do pit stop, reclamou do engenheiro, pediu para não falar com ele enquanto ele estava correndo, com raiva de um erro que foi dele, do Hamilton. Ele deveria ter assumido isso. Uma comparação. Na mesma corrida, Ricardo também teve uma punição de 5 segundos por sair fora da pista e não voltar pelo lugar certo. O que o australiano fez? Ele escutou da equipe a punição, falou, ok, vamos trabalhar para eu conseguir tentar reverter essa punição na pista. E ele conseguiu. Hamilton não. Hamilton ficou resmungando. Hamilton veio lá de trás, conseguiu um 3º lugar. Só que depois do final da corrida, ele não fez as ações corretas, os protocolos corretos da cerimônia pós-corrida. Que, por exemplo, ele chega, ele tem que colocar o capacete lá no lugar onde fica os capacetes junto com todo mundo. O que ele foi? Ele foi lá para dentro de um banheiro, sei lá, dentro do prédio dos boxes. Mais ainda, o comportamento dele no pódio era um comportamento assim, ele não comemorou nada, ele não comemorou com ninguém. Eu entendo, ele tá chateado por não ter a vitória e etc e tal. Só que aquilo ali não era um comportamento. Bottas e Verstappen estavam ali e conseguiram até mesmo se comportar bem, mas do Bottas eu falo e do Verstappen eu falo daqui a pouco. Subiu ao pódio com uma luva. Até também é uma coisa que eu precisava entender por que os pilotos foram com luvas dessa vez para o pódio. Eu ainda não consegui uma informação. E Hamilton foi com uma só do lado direito. Então, assim, o comportamento do Hamilton foi muito ruim nessa corrida. Hamilton não teve um final de semana bom. Ele fez uma pole realmente maravilhosa, porém errou muito durante todo o final de semana. Lembrando que ele largou com uma estratégia não boa por um erro dele. É claro que teve o problema da batida do Vettel, que atrapalhou ele numa segunda tentativa. Mas tem que lembrar que se ele tivesse feito a parte dele na primeira tentativa, ele não precisava largar com uma estratégia diferente, por exemplo, do Bottas e do Verstappen. Hamilton talvez tenha percebido que o campeonato dele o campeonato de Fórmula 1 de 2020 está nas suas mãos. E assim ele está escolhendo o momento que ele vai se apresentar 100%. Só que tem hora que as coisas não dão certo. E até por isso ele está dando atenção a outras questões também, perdendo foco total na Fórmula 1. Não é a primeira vez que eu tenho identificado isso nesse campeonato, porque quando ele está focado, ele é capaz de coisas extraordinárias. Já o outro piloto da Mercedes não sabe perder, como também não sabe ganhar, e para mim é pior um esportista que não sabe ganhar. No momento da vitória, em vez de comemorar, vibrar, agradecer a equipe, parecia um picolé de chuchu, reclamando, chorão, falando mal das pessoas, falando mal de quem critica. Ainda veio com aquela historinha de que quando ele estava tentando ultrapassar o Hamilton na curva, uma abelha bateu no seu capacete, no seu visor, o que atrapalhou fazer a curva, assim não fazendo com que ele passasse o Hamilton. Na boa, para mim, e de verdade, eu perdi a paciência com Bottas. A Mercedes está mimando demais os seus pilotos. Muitas reclamações, muito mimimi. Daqui a pouco, as pessoas vão pegar antipatia por eles e vão acabar torcendo contra. Os caras estão começando a ficar antipáticos. E apesar de todo o carisma que tem Toto Wolff e Lewis Hamilton, eles estão conseguindo o inverso, estão conseguindo que as pessoas torçam contra eles. Eles precisam rever muitas coisas. Vamos à coluna pneu furado e vai para a barbeiragem de Carlos Sainz. Um erro amador. Não se espera de um piloto de elite, um piloto de Fórmula 1, cometer um erro tão grosseiro como ele cometeu. Ainda bem que ele só prejudicou a corrida dele e não atrapalhou a corrida de um outro piloto. Vamos à coluna 100 por hora e ela vai para Max Verstappen. O holandês fez uma classificação excepcional, conseguiu colocar entre as Mercedes em segundo lugar. Apesar do erro no começo da corrida, onde ele saiu da pista, ele perdeu a posição para Ricardo, ele conseguiu recuperar essa posição ainda na primeira volta, passando o Ricardo novamente. E com a punição de Hamilton, ele terminou a corrida também em segundo lugar. Uma corrida eficaz do holandês. Vamos ao assunto de
Fórmula 1 no Brasil. Segundo algumas notícias vinculadas desde sexta-feira e nesse final de semana, o consórcio Rio Motorsport é o detentor do direito de transmissão da Fórmula 1 a partir de 2021 e por 5 anos. Já havia adiantado aqui no canal essa possibilidade, mas tudo ainda permanece muito nebuloso e cheio de interrogações. O consórcio carioca vem querendo construir o autódromo no Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, está tudo irregular por enquanto. Eles deram um calote na Doha, que é a detentora dos direitos da MotoGP. Não pagaram um centavo pelos direitos de transmissão da categoria, deixando a Fox Sports a ver navios. Afinal de contas, eles tinham liberado os direitos para a Fox Sports. O que aconteceu? A Disney, que é a dona da Fox, comprou os direitos e assumiu a dívida da Rio Motorsport para poder continuar transmitindo o MotoGP. Aí a minha pergunta é simples. Como que a Fórmula 1, e eu digo a Liberty, a empresa dona da Fórmula 1, aceita fazer negócio com uma empresa dessa? De onde ela terá essa garantia de pagamento que a Fórmula 1 exige? Tem muita coisa ainda envolvendo esse consórcio Rio Motorsports e o seu dono. Ele, por exemplo, segundo o Grande Prêmio e o jornalista Vitor Martins, está devendo 25 milhões ao Estado. Ele tem muita política envolvida nesse consórcio. Eles têm 45 dias, de fato, para apresentar uma garantia de pagamento para a Fórmula 1. E tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Certeza mesmo é que o stream da Fórmula 1, feito pela Liberty, que é a detentora e dona da Fórmula 1, vai ser lançado no Brasil em 2021. Esse consórcio me parece muito com uma cultura política malandra carioca, porque, para meu espanto maior, é que os norte-americanos são muito bons de negócio e se envolve com uma empresa como essa, cheio de passado nebuloso. Não deve ser levado a sério se a Fórmula 1 está negociando com esse povo. E se tá, tem coisa errada aí, e envolvendo muito dinheiro. Então, meus amigos, uma corrida bem xoxa, um piloto também bem chuchuzinho, não sabe vencer, a estrela maior do campeonato às vezes fica fora um pouco da realidade. E então, com todo esse cenário, o GP da Rússia foi o pior desses 10 GPs que tiveram nessa temporada. Não se esqueçam de dar aquele joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam lá no Twitter, lá no Instagram, com novidades na hora e no momento que acontece. Daqui a 2 semanas, vamos ao GP de Eiffel, em Nürburgring, um circuito tradicional que volta ao calendário dessa temporada especial de Fórmula 1. Talvez lá podemos ver o alcance do recorde do Schumacher. É isso aí, até mais, valeu!